Olá a todos, estamos aqui na nossa quinta aula do meu canal aqui do YouTube. Lembrando que todas essas aulas que eu estou gravando aqui com vocês são baseadas no meu livro do Saraiva, Manual de Direito do Trabalho da Saraiva, quarta edição, 2019. Hoje nós vamos continuar o tema da aula passada. Então, na aula passada a gente falou sobre autoempregados e agora eu vou gravar esse vídeo rapidinho para a gente falar sobre os cargos de confiança. Se você está aí com o meu livro, o meu manual, pode pegar lá na página 43, item 6.3, 6.3.1, conceito de cargo de confiança e seus elementos fáticos jurídicos. Bom, vocês sabem que esse é um tema recorrente na Justiça do Trabalho, então é muito comum a discussão sobre a figura do cargo de confiança. Por quê? Porque o artigo 62 da CLT, ele trata no seu parágrafo 1º e parágrafo 2º, sobre as hipóteses de trabalhadores que estão excluídos do controle de frequência. E uma dessas hipóteses é o cargo de confiança. E exatamente pelo fato do cargo de confiança estar excluído do controle de frequência, é que a gente tem muita ação trabalhista questionando esse tema. Então, um empregado, ele, por exemplo, um gerente de loja, de um shopping, ele trabalha como gerente durante muito tempo, não bate cartão de ponto, ou seja, não anota entrada e saída. Depois ele entra com a ação trabalhista dizendo que ele não era cargo de confiança e que ele fazia muito mais do que 8 horas diárias. E aí, na ação trabalhista, o que ele pleiteia? Ele pleiteia as horas extras. Então, esse é o tema carro-chefe que todo advogado trabalhista tem que saber enfrentar. Então, a primeira questão, se você é advogado de reclamada, o que você tem que pontuar para fazer a defesa nessa ação trabalhista? Bom, primeira questão, você tem que provar que aquele empregado é realmente um cargo de confiança. E o que é o cargo de confiança para o artigo 62 da CLT? Então, se você está com o meu livro, pode pegar lá na página 44, e aí eu trago o conceito de cargo de confiança. O artigo 62 da CLT diz: não estão abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Então, gerente, chefe e diretor, a CLT, de forma pontual, de forma ilustrativa, definiu que são os chamados cargos de gestão. Então, estes trabalhadores, a princípio, não estão obrigados a bater cartão de ponto. E se não estão obrigados a bater cartão de ponto, eles não têm direito a horas extraordinárias. Pois bem, professora, mas cadê a justiça dessa norma legal? O trabalhador que é cargo de confiança, normalmente o gerente, o chefe, o diretor, trabalha muito mais que os outros empregados e não vai ganhar nada. Pois bem, aqui é um ponto muito importante. A CLT, no parágrafo único do artigo 62, se você está com o meu manual pode acompanhar, se você está com uma CLT pode acompanhar, diz: o regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados do inciso 2, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário acrescido de 40%. Então, pessoal, o legislador deixou claro que o cargo de confiança tem que ter um padrão elevado de remuneração em relação aos demais trabalhadores. Ele tem que ganhar pelo menos 40% a mais. Esse 40% pode estar destacado no holerite como uma gratificação de função, mas não é obrigatório, porque a legislação usa a expressão se houver. Mas, professor, então como é que eu comprovo na prática que o cargo de gestão atende ao parágrafo único do artigo 62? Simples. Se antes, vamos dar um exemplo, se antes ele era um advogado sênior e o salário dele era R$10.000 e ele for promovido para gerente, e aí como gerente passar a ocupar cargo de gestão, deixando de marcar o ponto, ele tem que ganhar pelo menos 40% mais. Então, se era 10.000, ele tem que ganhar 14.000. Simples. Se ele for promovido para gerente e o aumento for, por exemplo, R$2.000, o salário dele como gerente for R$12.000,
e já não atende esse requisito legal. Então a primeira coisa que você tem que verificar numa ação trabalhista de cargo de confiança é esse padrão elevado de remuneração. Então, o reclamante já pode, na petição inicial, apontar isso para o juiz, dizer excelência. Efetivamente, ele não ganhava 40% a mais e não tinha um padrão elevado de remuneração. Esse é o primeiro requisito. Agora, o segundo requisito, efetivamente ter poderes de um cargo de gestão. E aqui eu trago para vocês exemplos, o que seriam poderes de um cargo de gestão. Coloquei lá na página 45. Ter autonomia técnica e administrativa, quer dizer, o gerente, ele gerencia um departamento, uma área, assina contratos, assina documentos, ele tem autonomia técnica e administrativa. Poder de demitir, admitir e advertir subordinados. Normalmente um cargo de gestão ele tem equipe e ele tem que ter poderes para contratar, para demitir, para promover seus empregados. Representação da empresa perante terceiros. Em geral, os cargos de gestão representam a empresa, se apresentam como representantes da empresa. A ausência de controle de jornada, ele estar excluído do controle de jornada e responsabilidade pelos atos de gestão. Então, a jurisprudência em geral vai, no caso concreto, verificar se ele tem efetivos poderes de gestão. Ok? Então, em resumo, o cargo de confiança é aquele trabalhador, aquele empregado que, chefe, gerente ou diretor, ou qualquer outro cargo, que receba um padrão elevado de remuneração, 40% a mais do salário, e detenha efetivo poderes de gestão. Então é isso que numa ação trabalhista o juiz vai verificar. Se aquele cargo de gestão possui esses dois requisitos, o juiz vai entender que ele é efetivamente um cargo de confiança, logo não faz jus às horas extraordinárias. Ok? Pessoal, por hoje é só e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Se você está gostando, curta aqui esse vídeo, se inscreva no meu canal e avise os seus amigos para também acompanhar as nossas aulas. Lembrando-se que aprenda Direito do Trabalho fácil com a professora Adriana Kauf.